que eu deixei a sala de aula? É o tema do vídeo de hoje. E eu vou ser bem sincera, na verdade eu não tinha o intuito de deixar a sala de aula agora, aos 42 anos. Mas a pandemia, ela trouxe uma insegurança e uma instabilidade muito grande. E a pressão que ficou em torno de tudo que estava acontecendo no mundo, o medo que eu senti de me expor, de estar ali no dia a dia e acontecer alguma coisa comigo, minha família, os meus pais que são idosos, tudo isso me fez sair de sala de aula mais cedo do que eu imaginava. E depois que eu saí de sala de aula, ficou essa questão na minha mente, né? E agora? Se eu gosto tanto do que eu faço, o que eu vou fazer agora? Pensei na gestão, porque eu gosto muito de coordenação, pensei bastante. Fiz até alguns cursos, gostei do que eu aprendi, mas ainda assim não havia me encontrado. Quando eu terminei, então, a minha pós-graduação, eu comecei a dar aulas particulares. E essas aulas particulares é que me ajudaram muito, mas muito mesmo, a continuar dentro da educação e a fazer aquilo que eu sempre gostei. Porque, na verdade, o intuito era continuar na educação, né? Mesmo que eu não estivesse em sala de aula. Mas pensando futuramente, assim, em relação à sala de aula mesmo, eu já tinha um pouco isso na minha mente. Que um dia eu realmente deixaria a sala de aula. Eu já sabia disso. Porque a sala de aula ela demanda uma energia muito grande, ela demanda uma juventude para você poder conseguir executar aquilo. E não estou dizendo para você que está assistindo meu vídeo que existe uma idade limite, mas essa era a minha sensação. Eu já não estava mais tão entregue, eu já estava muito cansada fisicamente e mentalmente. E eu já sabia que eu não ficaria em sala de aula por pelo menos mais 10 anos. Eu já estava até conversando sobre isso com as minhas colegas mesmo, que trabalhavam comigo. Eu dizia para elas, meninas, não é isso que eu quero fazer para sempre. Não é isso que eu me imagino fazendo nos anos à frente. E aí, com a chegada da pandemia e com todo esse pacote que eu narrei para vocês, a decisão de sair de sala de aula aconteceu. Eu comuniquei às minhas chefes por volta mais ou menos de julho de 2019. Segui com a turma até outubro de 2019. Conforme a gente havia acordado, porque era um atendimento online, né? Então eu não me colocaria em perigo, em risco, nada disso. As escolas estavam fechadas mesmo, né, propriamente dito. E em outubro, quando as escolas reabriram, as escolas particulares, daí então foi quando eu saí de sala de aula. Foi triste, fiquei com o coração partido, não queria ter feito isso, mas fiz porque as questões que me preocupavam eram maiores. E não me arrependo da decisão que eu tomei. Meus pais estão bem, meu filho está bem, eu estou bem, meu marido está bem. E eu tive a oportunidade de fazer isso. Porque eu sei que muitas pessoas tiveram que enfrentar seus medos e tudo para continuar, porque não tinha outra alternativa. Ou talvez porque não quisessem também, porque estavam bem tranquilos, sabe, em lidar com a situação. Não era o meu caso, me julguem, fiquem à vontade. Eu saí porque realmente eu não queria estar envolvida dessa forma, lidando dessa forma com questões tão grandes como esta. E aí, quando terminei o ano, eu fiquei um tempo parada, dei um tempo pra mim, né, até essa parte emocional mesmo. Fui procurar uma nova escola pro meu filho, porque meu filho sempre estava onde eu trabalhava. Matriculei o meu filho e aí então eu comecei a pensar, e agora o que fazer? E aí eu parti para as aulas online, que é o vídeo a seguir.